Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós temos muita alegria de partilhar com vocês nesta noite a Palavra de Deus, na plena convicção de que Deus está aqui, na plena convicção de que Deus fala e fala pela sua palavra. E o entendimento que nós temos é que quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia e expomos a Bíblia, não é a voz de um homem que nós ouvimos, é a própria voz de Deus. Isso, portanto, leva-nos a uma consciência maior de reverência, de temor e de acolhimento dessa palavra. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 21. João capítulo 21. E eu vou ler até o verso 19. E eu peço a você que acompanhe essa leitura, por favor. Está escrito o seguinte: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Viu Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala. O meu propósito nesta noite é trazer à memória esclarecida de vocês a história deste homem. Este homem que é símbolo da humanidade.
Este homem que é extremamente parecido com você e comigo, homem constante, homem de altos e baixos, de avanços e recuos, homem capaz da mais robusta e cristalina profissão de fé: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida deixar-se usar por Satanás e tentar desviar Jesus da cruz. Homem capaz da fé mais audaciosa a ponto de andar sobre as águas, para em seguida capitular-se à incredulidade, naufragar nas ondas revoltas da dúvida. Homem capaz de professar fidelidade inegociável a Cristo num momento, dispondo-se a morrer por Ele, para em seguida negá-lo de forma covarde, e isso por 3 vezes. Quem é este homem? Este homem que nasceu em Betsaida, filho de João, irmão de André, casado, empresário de pesca, morador em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Jesus Cristo. Quem é este homem? Que foi levado a Cristo pelo seu irmão André, tornou-se seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, apóstolo de Cristo, e o maior deles, e o líder deles, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Quem é este homem? Que restaurado por Cristo, abriu a boca e os corações se derretiam, orava pelos enfermos e eles eram curados. Este homem que agora não teme açoites, não teme prisões, não teme a própria morte. Quem é este homem? Este homem está entre nós nesta noite. Mas não apenas entre nós, este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias, o coração deste homem bate em nosso peito. Nós temos o DNA deste homem, nós somos Pedro. E o que Cristo fez na vida dele, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a história deste homem. Um dos primeiros episódios ocorrido na vida de Pedro acontece lá em Lucas capítulo 5. Diz a Bíblia que Jesus estava às margens do mar da Galileia, como que imprensado pela multidão que queria ouvi-lo. Este lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado pelas montanhas de Golã do lado oriental, das montanhas da Galileia do lado ocidental, a mais de 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Diz a Bíblia que a multidão quer ouvir Jesus, e os pescadores, depois de uma noite fracassada, de faina improdutiva, já lavavam as suas redes. Quando Jesus olha para 2 barcos ancorados, um deles é o de Pedro, e propositadamente Jesus entra no barco de Pedro e diz: Pedro, afasta o barco. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e dali ele ensina a grande multidão. Feito isso, Jesus se dirige a Pedro assim: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Penso que deve ter tido um diálogo entre Pedro e Jesus nesses termos: Senhor, desse negócio aqui entendo eu. Eu sou um pescador profissional, eu conheço cada metro deste lago, aqui é o meu território, aqui é onde eu ganho o meu pão diário, e o senhor bem sabe que é de noite que se pesca, o mar não está para peixe hoje, mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma, e ele diz: mais sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular naquelas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto daquela pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, e ainda assim quase que ambos vão a pique. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas diante de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele vai na direção de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, arreda, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus olhou para ele e disse: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Naquele momento Pedro foi pescado pela rede da graça de Deus e tornou-se um seguidor de Cristo, mais tarde um discípulo de Cristo, e em seguida um apóstolo de Cristo, e ele acompanha Jesus, e ele escuta os ensinamentos de Jesus, e ele vê os milagres de Jesus. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, e os paralíticos saltam, e os mortos ressuscitam. E diz a Bíblia que Pedro está completamente convencido de quem é este Jesus.
quando Mateus 16 diz que quando Jesus estava lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma espécie de enquete com seus discípulos assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: Senhor, uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito. O povo está rendido à mais profunda confusão. Talvez hoje ainda é assim. Mas Jesus se volta a eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder e não suportava que ninguém falasse na sua frente, salta na frente do grupo e responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Mas não foi isso que Jesus lhe fez. Ele disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte para ele: não pense você, Pedro, que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente ou mais espiritual do que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18, meus irmãos, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida no universo religioso que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a declaração de fé pronunciada por Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu estou propenso a crer que, se não todos, a maioria de nós subscreve a terceira interpretação, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Na língua grega há uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro significa, no grego, é Petros, e Petros literalmente é fragmento de pedra. Pedra é Petra, e Petra é rocha inabalável. Metáfora essa não usada para homens. Então o que Jesus Cristo disse para ele foi o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Se isso não bastasse, o pronome demonstrativo deixa isso mais claro. Qualquer pessoa que tem uma pequena noção da língua portuguesa, ou do grego, ou do inglês, sabe a diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia na mão, eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeiro, ele é o fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Segundo, ele é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. Jesus nunca passou uma procuração nem para você nem para mim, dizendo: agora a igreja é sua, faça dela o que você quiser. Terceiro, ele, Jesus, é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem sou eu, é o próprio Jesus. Paulo entendeu isso quando disse: eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Mas em último lugar, Jesus é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem fornalha, não tem fogueira, não tem martírio, não tem força na terra, não tem força no inferno capaz de destruir a igreja do Deus vivo, porque Jesus Cristo é o seu protetor. Diz a Escritura que depois que Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é, ele passa para uma nova fase do seu discipulado, no seu ensino em Mateus 16. E diz a Bíblia que Jesus diz para eles assim: pois é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém e sofra muitas coisas,
nas mãos dos anciãos, dos escribas e dos principais sacerdotes, e seja morto, para ressuscitar ao terceiro dia. E quando Pedro escuta essas palavras de Jesus, ele que acabara de dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz a Bíblia que ele chama Jesus à parte, vem cá Senhor, vem cá, e passa a repreender a Jesus. Disse: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum pode acontecer. Larga a mão desses pensamentos doentios, larga a mão desses pensamentos soturnos, pensa direito, pensa melhor, fuja desse caminho de morte. E diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e diz: arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Notem comigo isso. Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, a igreja estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não disse que Pedro é Satanás, ele não disse isso. Segundo, Jesus não disse que Pedro está endemoniado, que Pedro está possesso. Jesus não disse isso. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar, Jesus mandou Satanás arredar. Aquele mesmo Satanás que fora derrotado lá no monte da tentação, está de volta agora, tentando induzir Pedro para levar Jesus ao caminho que é o caminho de fuga da cruz. Porque se não discernirmos isso, a gente diz: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo, apesar das nossas quedas, apesar dos nossos fracassos, apesar dos nossos deslizes. Jesus não desiste de trabalhar em nós. 6 dias depois, diz a Bíblia, que Jesus sobe um alto monte para orar, e leva consigo Pedro, Tiago e João. Diz a tradução que esse monte é o Monte Tabor, outros pensam que é o Monte Hermon. Para nós não importa, porque nós não fazemos peregrinações a lugares sagrados, porque nós entendemos que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, e Jesus ora, e eles dormem, porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. Mas no topo daquela montanha acontecem 4 milagres. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilha como o sol, as vestes de Jesus brilham como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando Pedro escuta e vê essas coisas, diz a Bíblia que ele disse para Jesus assim: ô mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Ele pensava que ele estava no controle da situação, mas a Bíblia diz que ele nem sabia o que estava falando. E por que não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. Naquele momento Pedro estava vendo milagres, mas estava desprovido de entendimento. Que entendimento? Primeiro, ele não entendeu a centralidade da pessoa de Jesus. Ele compara e equipara Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei, ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Segundo lugar, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto a vocês, qual foi a pauta daquela reunião entre Moisés e Elias com Jesus naquele monte? Diz Lucas 9:31 que a pauta foi sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego aí é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. Assim como o êxodo foi a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, a partida de Jesus para Jerusalém, para ir para a cruz, ali também seria o nosso êxodo, porque foi na cruz que Jesus rompeu as nossas cadeias, foi na cruz que Jesus abriu as portas da nossa escravidão, foi na cruz que Jesus nos tornou verdadeiramente livres. Diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte, ele cura o menino endemoniado, o devolve ao seu pai, e diz Lucas 9:43, que diante desse insólito milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia, inclusive os discípulos. Só que Jesus vê nisso uma sedução perigosa.
Aquela mesma sedução escrita lá em João 6, que quando Jesus multiplica pães e peixes, eles querem fazer de Jesus um rei político, um Messias político, para estar apenas entre eles para operar milagres. E quando Jesus percebe que os discípulos estão mais uma vez sendo seduzidos por esse pensamento, diz Lucas 9,44, que Jesus olha para os discípulos e diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu vou ficar entre vocês apenas como operador de milagres. Não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para resolver os seus problemas imediatos, terrenos e temporais. Eu vim a este mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou quebrar as correntes de vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou decretar a libertação plena de vocês. Mas diz Lucas 9,45 que os discípulos não entenderam isso, vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus, nem o que ele veio fazer. A partir de Lucas 9,51, Jesus começa a caminhar para Jerusalém. Todo mundo podia ver isso no rosto dele, até que ele chega em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, na festa da Páscoa, quintuplicava a sua população. Quando ele está entrando pelo Monte das Oliveiras, as multidões vão clamando e cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, vai atravessando o Vale do Cedron, vai começando a subir as encostas do Monte Moriá. Lá está o templo majestoso, lá está a entrada da cidade. E diz Lucas que quando Jesus está entrando, ele começa a chorar. E o grego diz: chorava convulsivamente. Jesus chora, o povo canta. Mas por que Jesus chorou? Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Porque Jesus via profeticamente a cidade sendo esmagada pelos romanos, sendo destruída pelos romanos, os romanos entrando e destruindo o templo, incendiando a cidade e passando ao fio da espada milhares e promovendo a maior dispersão, a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Depois que Jesus entrou, mais tarde ele diz para Pedro e a João: vocês vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E Pedro e João preparam o cenáculo. Jesus já estava mergulhado na sombra da cruz. A mesa estava posta, o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão sem fermento, todos assentados ao redor da mesa. E eu pergunto a vocês: qual foi o papo que rolou ao redor da mesa entre os discípulos? Eles conversavam assim: quem de nós é o maior? Quem de nós tem mais projeção? Quem de nós tem maior proeminência? Quem de nós vai ocupar uma posição mais alta no reino? Antenados no outro canal, porque Jesus já estava mergulhado na sombra da cruz. E quando Jesus percebe que eles estão desligados do sentimento daquele encontro, Jesus se levanta da mesa, os choca não com palavras, mas com atitudes, cingindo-se com a toalha, pegando uma bacia e começando a lavar os pés dos discípulos. Até que chegou em Pedro. Eu acho que o Pedro arregalou os olhos e perguntou assim: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus olha para ele e disse: o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicalizou. Diz: não, nunca me lavarás os pés, a mim não. Eu não permitirei que tu te humilhes a esse ponto. Eu não permitirei que tu te tornes um escravo. Os meus pés nunca lavarás. Aí Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, Pedro. Aí o Pedro, que era 880, diz: então o senhor pode lavar os pés, o senhor pode lavar as mãos, o senhor pode lavar a cabeça, o senhor pode até me dar um banho completo. Aí Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo, você já está limpo, todos vocês estão limpos, exceto um, só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Pedro, você já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente serem lavados pelo lavar purificador da santificação. Ali Jesus fala para eles do céu, da casa do Pai, da segunda vinda, do derramamento do Espírito Santo. Ali Jesus ora por eles, ali Jesus institui a ceia, ali Jesus canta um hino, e dali Jesus desce do Monte Sião, do cenáculo, rumo à prensa de azeite, ao jardim do Getsêmani, nas fraldas do Monte das Oliveiras. Quando eles estão descendo,
Jesus diz assim para eles: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se encosta em Pedro, diz: Pedro, Satanás os requereu para peneirares como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro dá uma raspada na garganta e diz: ah, Senhor, eu acho que o Senhor não me conhece muito bem. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que o clima está pesado, eu sei que nos bastidores eclesiásticos aí se trama a tua prisão e a tua morte. Eu sei que a coisa vai pegar, e eu acho até que os meus colegas, os meus pares aqui não vão aguentar. Na hora que a coisa pegar mesmo, eles vão fugir. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: eu sou um cara batuta, a corda não rói do meu lado não, pode ter certeza disso. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, por ti darei a minha vida. Aí Jesus olha para ele e diz: e em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedro se calou. Silencioso, caminharam para o Getsemane, atravessaram o vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras. Diz a Bíblia que Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus ficou sozinho com eles, Jesus abriu o coração para eles e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança sozinho para o interior do jardim. O Rei da Glória, o Criador do Universo, o Rei dos Reis, se prostra com o rosto no chão. E diz Hebreus 5:7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele molha o chão com as suas lágrimas, e ele clama aos céus e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse? Será que era certeza que os seus discípulos o abandonariam naquela noite? Será que era certeza que ele seria preso de forma humilhante naquela noite, porque chegara a hora das trevas? Será que era certeza que o Sinédrio acusaria ele por 2 gravíssimos crimes, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que era certeza que ele seria levado ao pretório romano e condenado à morte, morte de cruz? Será que era a convicção de que ele caminharia pelas ruas de Jerusalém sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era a convicção de que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, 6 horas de sede, de cãibras e de dores atrozes? E a resposta é 1000 vezes não. O que era este cálice? Este cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Este cálice era o juízo de Deus sobre o pecado. Este cálice era a consciência de que, sendo ele o amado do Pai, gritaria daquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Este cálice era a consciência de que Deus lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós, que ele seria traspassado pelas nossas iniquidades e agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta da oração, vai para os discípulos, eles estão dormindo. E Jesus não acorda os 3, não, só acorda Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta a segunda vez e prostra com o rosto no chão e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e rega o chão com as suas lágrimas. Diz a Bíblia em Lucas que vem um anjo do céu e o consola. Quando ele volta para os discípulos, eles ainda estão dormindo. Diz a Escritura que Jesus volta a 3ª vez. Agora a luta é mais intensa, agora a batalha é mais renhida. É aqui, irmãos, que Jesus trava uma luta de sangrento suor pela nossa alma. É aqui que o inferno reúne toda a sua corja e joga em cima de Jesus todo o bafo de Satanás. É aqui que Jesus está angustiado, em outro lugar não. É aqui que ele trava a batalha. Se você perceber, quando Jesus se levanta desse 3º momento de oração, não tem mais angústia nele.
Quando as pessoas vêm prendê-lo, armados até os dentes, ele quem se apresenta. A quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Pois sou eu. Caíram por terra. A partir daqui, ele é levado ao sinédrio judaico, é cuspido e esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui, ele é levado ao pretório romano, e surrado e condenado, e caminha para a cruz como um rei, caminha para a coroação. A partir daqui, ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram, e ele pergunta: mas por que vocês estão chorando por mim? Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. A partir daqui, ele é pregado naquela cruz, e transforma aquele patíbulo de dor num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Quando ele se levanta os seus joelhos, os discípulos ainda estão dormindo. Aí dá uma balançada em todo mundo. Diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Quando Pedro abre os olhos, atabalhoadamente, a multidão está chegando, ele saca da sua espada, corta a orelha do mal, que Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Naquela noite Jesus foi preso, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque foi uma vítima indefesa da orquestração do sinédrio. Ele foi preso porque aquela era a hora das trevas, e para esta hora ele havia vindo ao mundo. Ele é preso e os discípulos dispersam, inclusive Pedro. Não tem coragem, se acovarda, vai seguindo de longe. Acompanhado de João, que era parentado do sacerdote, ele consegue ir lá, bem perto, entra no pátio da casa do sumo sacerdote, tem um braseiro, uma fogueira, ele fica bem perto, a noite está fria, quer se aquecer. Quando passa uma criada, olha para ele e diz assim: tu também estavas com ele. E diz Mateus 26:70 que Pedro negou Jesus diante de todos, dizendo assim: eu não sei o que dizes. Aí ele sai do pátio, vai para o alpendre, aí passa outra criada e comenta com as pessoas assim: aquele lá estava com ele. E diz Mateus 26:72 que Pedro agora nega com juramento, dizendo: eu não conheço esse homem. Daqui a pouco chegam alguns homens, talvez daqueles que prenderam Jesus, chegam bem perto de Pedro, olham para ele e dizem: sim, você estava com ele, esse modo galileu seu, esse sotaque nortista seu é indisfarçável, você é discípulo dele mesmo. E diz a Bíblia em Mateus 26:74 que agora Pedro começa a blasfemar, começa a falar impropério e negar a terceira vez, não, eu não sei quem é este homem, eu não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço esse homem, e começa a falar impropérios e palavrões. Nesse momento, diz a Bíblia, o galo cantou para acordar-lhe a consciência, e Jesus cravou nele o seu olhar, e Pedro caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente, talvez chutando aquelas pedras no meio daqueles olivais naquela noite escura. Naquela noite Jesus foi cuspido e esbordoado no sinédrio, Pedro não estava lá. Sexta de manhã, o sinédrio se reúne para tentar dar legalidade à reunião ilegal da noite anterior e costurar contra Jesus duas graves acusações, e Pedro não está lá. De manhã Jesus é levado ao governador Pilatos, e Pilatos, contra a sua consciência, condena Jesus à morte e cruz, e Pedro não está lá. Jesus sai carregando aquela cruz pelas ruas de Jerusalém, é outro Simão que precisa ajudar Jesus, porque Pedro não está lá. 9 horas da manhã, Jesus é pregado naquele leito vertical da morte, e Pedro não está lá. 6 horas de cãibra, de sede, de dores, e Pedro não está lá. 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e morre, Pedro não está lá, nem para lhe dar um sepultamento digno. Jesus é sepultado, e Pedro não está lá. Passa o sábado, o silêncio da morte, e Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, bem de madrugada, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro. Quando chegam lá, uma surpresa, a pedra foi rolada, o túmulo está aberto, elas entram dentro do túmulo, ele está vazio. Quando elas estão saindo, um anjo assentado em cima da pedra
pergunta para elas: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Ué, mas por que o nome de Pedro? Ele não era discípulo? É porque a essas alturas Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, coisa nenhuma, é pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você. Ele não abre mão da sua vida. Ele não abdica do direito que ele tem de ter você para ele. Agora eu imagino como é que foi essa jornada de Jerusalém para Galiléia, a pé, mais de 100 quilômetros. Eu acho que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu penso que ele devia pensar assim: olha, quando Jesus encontrar comigo, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar todo, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracassado, que eu sou um covarde, que eu sou um desertor, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galiléia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. E aqui uma nota de rodapé: nós devíamos orar mais pelos líderes, e nós temos aqui muitos líderes. Sabem por quê, irmãos? Não tem líder neutro. Liderança é influência. Um líder é uma bênção ou é uma maldição. Pedro era um líder. Porque Pedro era um líder, disse: eu vou pescar. Os outros disseram: nós também vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Estou cansado, estressado, preciso fazer uma higiene mental? Não, claro que não. Preciso ganhar um dinheiro extra? Claro que não. Quando Pedro disse eu vou pescar, está dizendo o seguinte: fim de linha para mim, acabou meu sonho, acabou meu projeto, estou largando o ministério, acabou meu projeto de ser um seguidor de Cristo, eu estou deixando de lado o meu ministério, o meu trabalho, o meu apostolado, o meu ministério de andar com Jesus, de pregar o evangelho de Jesus, acabou meu sonho, acabou meu projeto, eu estou voltando ao passado, eu estou dando marcha ré, eu estou voltando às redes, eu estou voltando ao barco, eu estou voltando ao passado. Naquela noite, irmãos, eles não pegaram nenhum lambari, porque quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. O dia já está quase amanhecendo, eles já estão voltando a 100 metros da praia, as redes vazias e limpas, sem nada. Quando um personagem que eles não sabem quem é, só se vê uma silhueta, está andando lá na praia, 100 metros, eles estão chegando. E esse personagem se dirige a eles lá no barco assim: covardes. Foi assim? Não. Filhos, para um bando de covardes, para um bando de desertores, para um bando de fracassados. Filhos. Tem nessa única palavra mais de uma tonelada de graça. Apesar dos nossos fracassos, apesar dos nossos delizes, apesar das nossas quedas, apesar da nossa negação, Ele ainda nos chama de filhos. Ele não desiste de nós, Ele nos procura para nos restaurar. E Ele pergunta: tendes aí alguma coisa de comer? É claro que Jesus não está buscando uma informação para si. Ele estava usando essa pergunta para acordar-lhes a consciência. E eles responderam: não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos conhece os peixes do mar e domina sobre as profundezas dos mares. Quando eles lançam as redes naquele local à direita do barco, 153 grandes peixes começam a saltar naquelas redes, e a rede não se rompeu porque era emprestada possivelmente. E diante dessa cena tão insólita e extraordinária, João, que tinha um aguçado discernimento espiritual, talvez melhor que Pedro, disse: Pedro é o Senhor. E acabou de chegar, Pedro, ele está aqui, Pedro. E mais uma vez, Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, pensando: ele vai me quebrar agora, ele vai me arrebentar todo, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracassado, um covarde. Quando ele chega na praia, um susto, uma surpresa, tem um braseiro exatamente ali, com pão e com peixe. Mas o que significa aquele braseiro ali?
Meus irmãos, só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro ali era uma espécie de reconstituição do crime. Para Deus, por Jesus, para Jesus curar a memória de Pedro, a psique de Pedro, as emoções de Pedro, o mundo interior de Pedro. Jesus plantou aquele braseiro ali para dizer para Pedro: Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para você entender uma coisa, meu filho. Exatamente na geografia que você caiu, eu vou levantar você. Exatamente na mesma geografia que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar. Exatamente onde você foi um fracasso, eu quero restaurar a sua vida. Eu quero que você entenda, Pedro, ao ver esse braseiro aqui, que a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. É por isso que eu botei esse braseiro aqui, é para que você entenda que eu estou aqui hoje para restaurar a sua vida. Depois que Jesus os alimentou e os aqueceu, agora Jesus se aproxima de Pedro e pergunta assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta amar igual? Tem que amar mais? Mas por que Jesus perguntou isso para Pedro? Porque lá atrás Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Lá atrás Pedro havia dito: Senhor, eu sou mais fiel que os outros, eu sou mais crente do que os outros, eu sou mais espiritual do que os outros, eu sou mais comprometido que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: Pedro, você ainda tem a mesma opinião a teu respeito? Você ainda mantém o mesmo autoconceito a teu respeito? Tu ainda pensas que tu és melhor do que os outros? Tu ainda pensas que tu és mais espiritual do que os outros? Tu ainda pensas que tu és mais crente do que os outros? Tu ainda pensas que tu és mais fiel do que os outros? Tu ainda achas que tu me amas mais do que os outros? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Aí ficou triste, terceira vez: ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mas por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negara. Mas o que significa isso? O que Jesus está querendo dizer para Pedro é o seguinte: ô Pedro, eu estou lhe perguntando essas 3 vezes para você entender uma coisa. Para cada negação sua, Pedro, tem uma dose suficiente da graça de Deus para restaurar você. Você negou a primeira vez, Pedro? Tem graça para restaurar você. Você negou a segunda vez, Pedro? Tem graça para restaurar você. Você negou a terceira vez, Pedro? Tem graça para restaurar você. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. Talvez você hoje veio aqui para esse congresso, essa semana, e você veio para cá envergonhado. Você caiu em pecado, você caiu em adultério, você caiu em fornicação, você cometeu algo que entristeceu o coração de Deus e trouxe opróbrio para a sua vida. E talvez você veio para cá hoje pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer? Não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais alegria para minha alma, não tem mais restauração para a minha vida. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está aqui para restaurar você, porque a graça dele é maior do que o seu pecado, a graça suficiente para restaurar a sua vida nesta noite. Se fosse um jogo, me permitam, eu narraria esse jogo assim: quando Pedro negou Jesus a primeira vez, você está perdendo de 1-0, Pedro. Quando Pedro negou a segunda vez, você está perdendo 2-0, Pedro. Quando Pedro negou a terceira vez, você está perdendo de 3-0, Pedro. Aí Jesus pergunta: tu me amas? Sim, Senhor. 3-1, Pedro. Segunda vez: tu me amas? Sim, Senhor. 3-2, Pedro. Terceira vez: tu me amas? Sim, Senhor. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração, Pedro. Eu estou mudando o placar da sua vida, Pedro. Eu estou virando o jogo da sua história, Pedro. Eu estou mudando a sua sorte, Pedro. Eu estou alterando o cronograma da sua história, Pedro. Mas nota, irmãos, que há uma riqueza e beleza nesse texto no grego que não transpira e nem transborda para a língua portuguesa de forma tão clara. Porque nesse diálogo de Jesus com Pedro, 2 verbos distintos são usados para amor: o verbo agapau e o verbo filéu. O verbo agapau vem da palavra ágape, que é amor sacrificial, é amor que dá a vida pelo outro. Então quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Jesus pergunta assim: Petros,
agapas-me. Tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, tu me amas a ponto de morreres por mim, tu estás pronto a dar tua vida por mim? Pedro não responde essa pergunta, como Jesus a fez. O que ele responde é mais ou menos o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho, coragem de morrer por ti eu não tenho, eu não estou preparado para dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filo-se. Jesus faz a segunda pergunta do mesmo jeito: Petros, agapas-me. Tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? O que Pedro responde é mais ou menos isso: não, Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem de morrer por ti, eu gosto de ti. Filo-se. Por que Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus passou a usar na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas respostas anteriores. Então Jesus pergunta para ele: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? Pedro responde do mesmo jeito: Filo-se, eu gosto do Senhor. O que significa isso para nós? Quando Pedro, confiando em si, prometeu a Jesus dar sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha poder nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar sua vida por ele. Mas notem, meus irmãos, que Jesus não está aqui apenas restaurando Pedro. Jesus está aqui restaurando o ministério de Pedro. Eu acho isso magnífico, porque eu fico pensando, se você, colega pastor, você, colega presbítero, estivesse numa comissão de presbitério para a restauração de um ministro, o que nós faríamos? Talvez nós disséssemos assim para ele: olha, 1 ano de banco, você passar um pouquinho, refletir um pouquinho a sua vida. Ou talvez nós disséssemos: olha, eu vou te dar 10 livros de teologia para você ler, fazer um resumo e entregar uma resenha. Ou talvez nós disséssemos assim para ele: nós vamos escalar um psicólogo cristão para fazer um acompanhamento com você, você está com a cabeça meio confusa, está muito instável emocionalmente, para você melhorar o seu performance emocional. Mas Jesus não fez nada disso. A única exigência que Jesus Cristo fez para Pedro ser restaurado no ministério e apacentar e pastorear o rebanho de Deus foi amar o pastor das ovelhas. Se você ama Jesus, tem restauração para o seu ministério. E hoje talvez alguns vieram para esse encontro com o coração machucado, com o tanque vazio, como disse o pastor Jeremias ontem, com os 4 pneus furados, e talvez vocês: meu Deus, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo, meu coração está vazio, meu ministério está seco, a minha alma está sedenta de cura, mas eu ainda estou doente. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui para restaurar a sua vida e para restaurar o seu ministério. Amados irmãos, a partir daqui Pedro é um novo homem. A partir daqui Pedro é um homem de oração. A partir daqui Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui Pedro se levanta para pregar e os corações se derretem. A partir daqui Pedro ora pelos enfermos e eles são curados. A partir daqui este homem abre a porta do Evangelho para judeus e gentios. A partir daqui este homem não teme cadeias, não teme açoites, não teme prisões. A partir daqui este homem é um gigante nas mãos do Deus vivo. E é nesse contexto é que Jesus diz para ele o versículo 18. Confira comigo. Jesus se aproxima de Pedro e diz assim para ele: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus interpreta no verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Todos vocês sabem, irmãos, o que aconteceu no dia 17 de julho do ano 64. Uma tragédia acontece no Império Romano. A capital do Império, a cidade de Roma, foi incendiada. E diz os historiadores que foi incendiada pelo próprio Nero, que sobe para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas, lambendo a cidade 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho.
Quando o incêndio terminou, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre, os crentes eram crucificados, os crentes eram colocados cheios de piche, amarrados nos postes para iluminar as noites de Roma. Um massacre, uma chacina. Nesse tempo, diz os historiadores, que 2 líderes da igreja foram presos, Paulo e Pedro. Vocês bem sabem que Paulo era um cidadão romano. Se fosse hoje, tinha direito à cela especial. Mesmo sendo sentenciado à morte, recebe uma morte rápida. Ele foi degolado. E a espada tosa a cabeça, não tem mais sofrimento. Mas Pedro era um cidadão comum, e a pena capital no Império Romano para um cidadão comum era crucificação. Cessa o registro bíblico, a história nos toma pela mão, e dizem alguns historiadores que quando Pedro foi levado para a execução, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte ele glorificou a Deus. Agora pasmem, foi depois que Jesus explicou para Pedro que ele seria crucificado na sua velhice, que Jesus disse para ele: segue-me, segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para o glamour da sociedade, é segue-me para a morte, é segue-me para a cruz, é segue-me para o martírio, porque nós entendemos que no cristianismo a cruz precede a coroa, o sofrimento precede a glória, e que para um crente o que importa não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. E eu quero concluir fazendo uma pergunta para mim, que deve fechar esse assunto. Como é que Pedro se sentiu no corredor da morte? Você e eu já assistimos cenas tristes, na atualidade, em países que têm pena capital, o drama que é um prisioneiro com a contagem regressiva, vê o dia se aproximando da sua execução, a angústia dele e da família. Como é que Pedro se sentiu no corredor da morte? Pois ele vai contar para nós o que ele sentiu. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo e eu termino aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Confira comigo, por favor. Chama a sua atenção para o fato de que tanto Paulo quanto Pedro reagiram da mesma maneira. Quando Paulo estava no corredor da morte, numa masmorra romana, saindo dali para o martírio, ele disse: já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Pedro vai dizer a mesma coisa, olha comigo o verso 14, 2 de Pedro 1, 14. Certo, ele não tem dúvida não, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, estou no corredor da morte, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 18 e 19. Ou seja, a morte dele na cruz, como crucificado, foi uma profecia do próprio Jesus Cristo. Mas como é que ele se sente? Verso 15 diz: mas de minha parte, estou pensando em me aposentar. Não, não é isso que ele diz. Mas de minha parte, estou pensando em fazer um levante contra Nero. Também não foi o que ele disse. Mas de minha parte, estou pensando em fazer um levante para mostrar que eu sou inocente. Também não foi o que ele disse. Ele diz: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, do meu êxodo, da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Eu vou morrer, mas a palavra de Deus vai continuar viva. Eu vou morrer, mas o meu ministério não vai acabar. Roma vai matar o pregador, mas Roma não pode matar a mensagem.
Porque o que importa, irmãos, não é o pregador, é a pregação. O que importa não é o mensageiro, é a mensagem. O que importa não é o evangelista, é o evangelho. Nós tombamos, a obra de Deus continua. Nós morremos, a palavra de Deus continua viva e eterna e poderosa. Nem fogueira, nem fornalha, nem críticos, nem o ácido do inferno pode destruir a eterna palavra de Deus. Ela continuará operando, ela continuará ecoando, ela continuará realizando a sua obra. Se nós tombarmos, a obra de Deus prossegue. Esta palavra é viva, esta palavra é atual, esta palavra é eterna, esta palavra é invencível. Louvado seja o Senhor. Quando Ashbel Green Simonton estava morrendo em São Paulo, a sua irmã, debruçada sobre o seu leito, perguntou: meu irmão, o que acontecerá com a sua morte? O que vai acontecer com a igreja? E ele respondeu para ela: Deus levantará, minha irmã, outras pessoas para darem sequência a essa obra, e você e eu estamos aqui para darmos sequência a essa obra, porque o pregador morre, a palavra continua, o evangelista morre, a mensagem continua, e nós cremos nessa palavra viva. Por isso estamos aqui, e é hora de nós fazermos diferença neste mundo, anunciando esta palavra viva do Deus vivo, esta palavra que nos prepara para a vida, esta palavra que nos prepara para a morte, esta palavra que nos prepara para a eternidade. Eu quero orar com você. Se você é um Pedro e você está aqui, se você veio para cá e precisa de cura, de restauração, porque você caiu, você fracassou num dado momento da sua vida, Deus está aqui, Jesus está aqui para restaurar a sua vida, para revestir você de poder, para que as melhores coisas que você já viveu até hoje sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida daqui para frente. Se você pensou em desistir, Jesus está aqui para dar uma nova chance para você, uma nova oportunidade para você. Se você se sente envergonhado de você mesmo, Jesus está aqui para dizer: filho, filha, vamos começar de novo. Eu quero dar uma nova chance para você. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.